Sejam bem-vindos a mais um episódio de Café com CDC. E hoje a gente vai falar sobre um tema para quem gosta de pedir muita comida por aplicativo. Você gosta de pedir? Gosto. Mas você prefere pedir Depende do dia. Eu gosto, às vezes, de pedir ou de ir? e ir também. Eu prefiro sempre fazer o pedido. Eu acho que é mais cômodo. E Pedro também prefere. Então, a gente acaba pedindo mais a comida mesmo. Depende do dia, depende do momento, da hora. Aí Lanche, principalmente, né? Lá em casa a gente não pede muito lanche, mas mais refeição mesmo. Pizza, hambúrguer. Não, hambúrguer não. Comida Ou pizza. Pizza, Gente, hoje a gente vai falar sobre os aplicativos de comida, né? E quem responde pelos problemas. E os principais problemas. Ou se o lojista. E aí, quem é que responde? Se você chegou agora e não nos conhece, eu sou Yandra Dias, advogada, especialista em direito do consumidor, e nesse podcast a gente trata sobre pontos principais do direito do consumidor na nossa rotina, no nosso cotidiano, de forma leve. Sim. Né? E eu, Gleidson Faleiro Batista, advogado também, especialista em direito do consumidor, há mais de uma década aí, tutelando, protegendo os direitos dos consumidores na relação de consumo. Eu acho assim que os temas que mais são emblemáticos, né? Costumam dar problemas e o consumidor às vezes não sabe a quem recorrer ou o que fazer. Quais são os seus direitos nesse exato momento, né? Então, e acontece tanta coisa nessas entregas de comida. Pós-pandemia, é um boom muito grande nesse comércio virtual. Com certeza. O isolamento, era necessário que você pedisse as coisas para se entregar em casa. Isso. A gente entende até que essa relação de consumo começou a passar por um aperfeiçoamento, porque era algo novo, algo ainda não tão tradicional. Isso. Você sair para comer a pizza no estabelecimento e não pedir ela na sua casa. Ficou muito mais frequente depois da pandemia. Eu prefiro mais pedir em casa, pizza, por exemplo. Eu prefiro mais pedir em casa do que ir lá. Exceto quando dá problema. Quando dá problema é chato. Ai, é chato demais. Atraso na entrega. Ou você vem entregou diferente errado, do que você pediu. Errado. Teve uma vez que eu pedi, foi entregue para mim um pedido de Vida Nova, para quem mora aqui em Lauro de Freitas, o outro lado da cidade. E eu cá na Pitangueiras. Sim. Com o pedido do rapaz. O cara foi lá, buscou o meu, foi lá, depois voltou de novo para entregar. Minha amiga, que... É uma logística horrível isso. E fora que nesse meio do caminho você não sabe o que foi que aconteceu, se o produto foi aberto, se não foi aberto. Ainda tem isso. Fora que você já estava esperando há muito tempo para se alimentar e depois ainda tem a demora de ajustar o pedido. Perfeito. Então... Aí vem aquele arcabouço de situações, de problemas que desagradam demais o consumidor. Não tem Pedido coisa atrasado, pior do que você gastar dinheiro com comida ruim. Item errado, cobrança duplicada, cancelamento de última hora. E o cancelamento de última hora? Eu nunca passei por isso. Já passou? Já. Seu pedido tá ali todo lindo, todo maravilhoso. Já tá saindo para entrega, daqui a pouco cancela. Já aconteceu isso no Zé Delivery. Eu amo pedir bebidas ali no Zé Delivery. Refri, suco, energético. Tá? E aí, tava tudo certo. Daqui a pouco, seu pedido não vai poder ser entregue. Porque o estabelecimento não localizou os itens. Como assim? Depois que gerou toda a expectativa... Aí é muito desagradável isso. Produto não chega ou problema na qualidade. Isso aí eu já passei muito. O produto chega quente, que é bebida, por exemplo. Você pede um refrigerante e ele chega quente. Que a promessa é que ele vai chegar geladinho. Você tá pedindo de um distribuidor, você espera que ele já tá trincando, né? Que é só você consumir. Na verdade, é essa campanha que eles fazem, né? Peça e receba seu pedido geladinho para consumo. Ou então, o produto chegou frio demais, que era para chegar quente. Era para chegar quente. A pergunta é, quando dá problema, doutora, quem responde? O restaurante, o aplicativo ou o entregador? Nesse caso, ainda botou o entregador no meio. Aí. Bom, nesse caso, vamos partir da... Rapaz, direito do consumidor sempre lindo, depende, né? Não, e sempre depende, porque você falou entregador, e aí eu já penso na hipótese do entregador ter feito algo ilícito, e aí ele também vai responder. Sim. Mas
De forma geral, quem responde são as duas empresas. Por exemplo, o iFood e a empresa, a pizzaria que você contratou, né? Que você comprou o produto. As duas respondem. As duas são solidariamente responsáveis por isso. E o motoboy, o entregador, ele é responsável para elucidar esse caso nessa relação de consumo aí. Porque às vezes ele só pegou a mercadoria lá e levou ao destino. Exatamente. Mas o atraso na entrega... Vai que ele comeu o lanche no meio do caminho, aí a culpa é dele, porque isso pode acontecer, alguns viu? vídeos aí, né, na internet, alguns memes aí. Isso pode acontecer. E esse atraso na entrega foi culpa do estabelecimento ou foi culpa do motoboy? Qual foi o roteiro que ele fez antes de entregar? Quantas entregas... E às vezes, a maioria das vezes, né, não é um motoboy da empresa. Não tem nenhum vínculo com a empresa, é um terceirizado. É da plataforma. Não, ou então até um terceirizado. Um terceirizado, sim. Que pega o pedido lá e... Enfim. Então, a culpa, ela é desse... Tecnicamente, é desses dois. Desses dois, porque são os mais, né... como é que eu posso dizer isso? Da cadeia de produção, além deles serem... Né? Os mais fortes, né? De forma simples falando. Eles estão diretamente na cadeia de produção, né? A empresa pode, em um processo depois, responsabilizar esse entregador se a culpa foi dele. Não cabe o consumidor ficar nessa balança aí de provar quem deu causa, quem não deu causa. Responsabilidade primária da loja, responsabilidade secundária de quem está responsável pela entrega, que é a plataforma digital. Sim. Seja ela iFood, seja ela 99, seja ela Uber, Eats, seja ela qual for, que está por trás dessa entrega. Eu vi uma reportagem de uma pessoa, que aí eu vou partir da premissa que o consumidor já estava agindo de esperteza, nesse caso. Que ele fez um relato, acho que foi no Twitter, que ele disse que todos os dias ele estava pedindo lanche no McDonald's. Sim. E aí o McDonald's estava com a política de ser aquele copo, acho que é de papelão, né? Sim. Junto com o lanche. E aí o que acontecia? Todas as vezes que ele pedia, o refrigerante vinha praticamente sem bebida nenhuma, porque o motoboy vinha chacoalhando, então derramava tudo. Sim. O lanche vinha até ok, mas o hambúrguer, né? Mas a bebida vinha assim. Aí ele reportava o erro na plataforma, falava que o lanche veio nessas circunstâncias, que a bebida veio faltando, e aí ele ganhava um lanche extra. Aí no outro dia acontecia a mesma coisa, ele ganhava outro. Ou seja, ali ele já estava com a esperteza de sempre sair na vantagem. Ou a empresa não estava corrigindo. Não estava corrigindo. Porque nessa circunstância, a gente nem pensa que a empresa vai mandar uma bebida de papelão para derramar. Teria que ser lata. Sim. Nessa entrega. Sim. É o mais óbvio, né? Algum recipiente que garantisse a qualidade, né, do produto e a quantidade que está sendo entregue. Aí ele ainda botou assim, 1 mês de lanche grátis no McDonald's. Quem paga errado, paga 2 vezes. Paga 2 vezes. Então, há uma questão muito interessante nesse episódio, Leandra, é que o consumidor está efetuando essa compra porque ele precisa comer naquele horário. Ele não fez alimentação. É a refeição para manter, né, a sua saúde alimentar ali, ou preencher Sim. o seu vazio, né? Então, ele necessidade básica. Necessidade básica. Ele fez um compromisso de, naquele momento, ele não vai cozinhar, ele não vai preparar nenhuma refeição. E a fome começa a apertar, o psicológico começa a abalar. Inclusive, traz problema para o relacionamento isso, há estresse. Com certeza, gera uma situação chatíssima na família. Porque você foi pedir isso, porque você não esperou. Então, há um abalo. Por que a gente está falando isso? Porque isso vai ensejar as responsabilidades e a extensão de um dano. Exatamente. Sabe? Você criou um problema decorrente da sua falha na prestação de serviço. Então, se você, na cadeia de relação de consumo, causou um dano a outro, você tem que reparar. Com certeza. E aí, às vezes, a gente pega essas situações, inclusive já aconteceu comigo. Eu pedi na Domino's uma pizza e demorar horrores para chegar. E aí, quando chega exatamente do jeito que você fala, chega gelada, a gente já tá super estressada, já às vezes nem quer mais comer. Então, isso quebra aquela percepção de empresa legal do cliente. Você falou uma coisa muito importante aí. Não só quebra a percepção. Prestador de serviço. Eu, quando tive à frente do Procon Bahia, nas intermediações de fiscalização,
Estive especificamente na diretoria de fiscalização. Tem a diretoria de atendimento, diretoria administrativa, outras diretorias. E eu estava na diretoria de fiscalização. Quando eu recebia um fornecedor lá, um prestador de serviço, eu fazia questão de dizer para eles, o consumidor não é nosso. O consumidor não é responsabilidade nossa. O consumidor é seu. Quanto melhor você tratar o seu fornecedor, quanto melhor... Ele fideliza, você ele gerar volta. uma experiência saudável ao seu consumidor, ele vai voltar a consumir contigo. É isso. Então, você gera essa mentalidade. Quando a pessoa pede uma pizza, ele quer o quê ali naquele momento? Ter um ambiente familiar. Prazeroso, né? Momento prazeroso de alimentação com a família. Vira uma péssima experiência. Ele volta? Não volta. Não pede de novo com péssimas experiências. Entende? Então, além de você gerar um dano ao consumidor, ter que reembolsar um valor ou enfrentar uma ação judicial, ir para um ranking de piores fornecedores, você ainda perde um cliente. É. E quem melhor para alavancar o seu comércio? O cliente, quem indica. Com certeza. Agora, partindo para outro ponto da nossa conversa, o lado contrário. Sim. Eu também vi uma matéria de uma pizzaria dando um depoimento, que a gente sempre traz, né, a versão do consumidor e a gente traz também a idealização do fornecedor. As crises que os fornecedores enfrentam de Exatamente. Consumidores que agem de má fé também. A pizzaria perfeita, o consumidor passou o pedido, fez tudo direitinho. Quando o motoboy já estava chegando na casa da cliente, tudo bem rápido, ela ligou dizendo que ela não queria mais a pizza. Aí o fornecedor falando assim, gente, isso traz um prejuízo pra gente. A gente tem toda a logística, gasta material pra fazer. O que vai acontecer? Pagou o boy. Pagou o motoboy. Essas pizzas que vocês fazem isso retornam pra cá e a gente não tem, às vezes, pra quem entregar. Né? É um prejuízo que acontece. Sim. E isso é real. Muitos consumidores, às vezes, cancelam mesmo a empresa fazendo tudo certinho. Isso é uma falta de respeito tão grande. Sim. Do lado contrário. Com certeza. E a lei, ela tem que preservar os dois lados, né? Só que muitas vezes, o que acontece? Esse fornecedor fica no prejuízo mesmo. Porque, infelizmente... Ele não vai entrar com processo contra o consumidor que não entregou, ou que não aceitou a pizza, entende? Sim, sim. Então, isso é um X da questão aí que vale a pena a gente também relatar. E isso pode dificultar, inclusive, a forma de pagamento amanhã ou depois. Pode-se engessar a forma de pagamento. Concordo. Apenas para pagar com antecedência. Isso. Para evitar esses possíveis cancelamentos. Exatamente. E aí, normas claras que preservem a empresa, do tipo, cancelamento tem que ser feito até X minutos... Isso. De realizar o pedido. Isso. Por quê? Porque é um produto que é confeccionado especificamente para aquele cliente. Exatamente. Seguindo uma pizza, por exemplo. O cara pediu sabores específicos. É para ele. Entendeu? Então tá. Aí, isso é muito interessante. A gente bate aqui desde o primeiro episódio, traz a necessidade do consumidor saber que aquilo que ele planta, ele colhe. Com certeza. Então, essa ética, né, na relação de consumo faz com que você tenha um ambiente sempre... De relacionamento bom, né? Bom, né? E aí a gente entra nesse quesito de probatório, né? O quesito de entrar no tópico aqui de montar esse arcabouço de prova. Essa semana não tem a ver com... o tema. Tem? Delivery. Eu mandei até o áudio para você. Um conhecido me mandou um áudio dizendo que ele foi buscar... Não é alimento, mas é delivery, né? Porque a gente focou especificamente em delivery, mas pode ser uma roupa, pode ser uma peça de carro, pode ser qualquer coisa que esteja sendo atendido pelo delivery. E aí, ele foi buscar uma peça de um carro para levar para uma oficina, ele é motoboy, e chegou lá na oficina, ele só pegou o pacote, entregou, a peça era usada. Ele não registrou foto. Ele não abriu um protocolo de atendimento. Mas ele estava trabalhando como motoboy ou foi para ele? Como motoboy. Como ele levou a peça usada, o cliente disse, eu não vou pagar a corrida, você trouxe uma peça usada. Aí ele volta para a loja e pede pelo menos um desconto para compensar a viagem. Ele saindo no prejuízo. Ele acabou saindo no prejuízo. Mas por que ele saiu no prejuízo? Porque nessa transição, nesse roteiro, ele não registrou nada. Ele não tirou fotos da peça velha, ele não ligou para a empresa de lá e disse, estou voltando aí para devolver, eu preciso ser reembolsado de um valor por conta desse deslocamento. Não fez nada disso. E a gente entra aqui mais uma vez em todos os episódios. Às vezes vocês perdem a oportunidade, né, de receberem valores que são realmente devidos
por não se protegerem. Primeira frase que me marcou na faculdade foi: o direito não socorre aos que dormem. Então, essa é clichê e é eficiente, é isso durma mesmo. diante do seu direito. Gere provas. Gere fotos do alimento, foto da embalagem, nota fiscal, comprovante do pedido, horário da entrega. Lá no aplicativo vai dizer, ó, previsão de entrega de tal hora a tal hora. Atrasou, abra sua reclamação. Exatamente. Exija um desconto na próxima. E de verdade, assim, falando de iFood, a Uber também faz entrega, né, faz Uber Eats. Uber Eats, eu acho que eu até já pedi. Eu acho que eu já pedi mercado, tá? São empresas que elas não necessariamente têm tantas intercorrências, elas até resolvem quando você abre o chamado. Então, não pense duas vezes. Se passou por isso, né, registra essa reclamação, procura também o Reclame Aqui, consumidor.gov, registra, porque isso vai te ajudar lá na frente. Não aceite, né? Não aceite passar por essas situações, como quem diz assim, não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Existe uma discussão no meio jurídico que existia, né, para mim, que o aplicativo ele é mero intermediador. Ele não é mero intermediador. Não mesmo. Ele tem banner da empresa. Ele faz publicidade. Ele manda mensagens para o cliente, para que o cliente use a sua plataforma. Sim. Então, ele passou a participar da operação de forma direta. A sua responsabilidade é solidária. Ele responde tão quanto aquela lojinha, aquele marketplace, né? Só que de alimento agora, né? Ele responde solidariamente pelos prejuízos causados ali. Exatamente. Então, cabe aí cancelar o pedido quando esse não atendeu às suas expectativas. Cabe o pedido de reembolso e, a depender da situação, inclusive, cabe dano moral. Né? Exatamente. As empresas não podem ficar fazendo isso com vocês. Não podem atrasar pedido. Mas a gente está com pouco funcionário, a logística... Eu sei, acontece, pode acontecer com todas as empresas. Mas se isso acontecer num dia excepcional, deu de repente um brinde para o seu cliente... É o risco da atividade. É o risco da atividade. Isso vai fidelizar ele. Porque se você agir como... foi uma intercorrência, dane-se, aceite aí se você quiser... Isso é péssimo pro seu negócio, passa imagem horrível. Não fideliza. Não fideliza. Então, você já sabe, né? Delivery não é terra sem lei. Não mesmo. Direito do consumidor está protegido também nessa seara de relação de consumo. O consumidor tem direito à informação clara, pronto atendimento e uma solução adequada em caso de falha. Ele não pode ficar a ver navios. Ele tem que ser compensado de alguma forma ou ressarcido de alguma forma diante de um problema que tenha acontecido nessa relação. Se isso acontecer com você, você tem direito sim. Isso. Então, você que já teve um problema na sua relação de consumo com um delivery, pediu alguma coisa que veio estragada, veio fria, veio quente, que era para vir fria, né? Teve algum problema, por favor, comenta aqui, deixa seu comentário, registra esse caso para que a gente possa estudar junto com você. Inclusive, se há a possibilidade ainda de reivindicar alguma coisa, né? Você tem 5 anos, tá? Comenta suas experiências e não esquece, compartilha, né? E se inscreve no nosso canal. No nosso canal, curte também. Nós já estamos no 19º episódio. É isso, tá passando rápido. Muito rápido. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada. Até o próximo. Histórias que se repetem na vida de tanta gente.